Está no ar o Bastidores do Poder. Hoje a gente saiu do estúdio e veio aqui para Sorocaba. Nós estamos na estação de tratamento de água do Cerrado, uma das mais modernas aqui da cidade. Isso para falar, evidentemente, sobre o Dia Mundial da Água. Aqui comigo está a Zezé de Lima. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, né? Na verdade, ouvintes também, que nos verão um pouco mais tarde. Nesse Dia Mundial da Água, é fundamental prestar uma reverência, fazer uma reverência à água. Vamos lá, vamos que vamos. E aqui conosco também está o Ronald Pereira da Silva, ele que é diretor-geral do SAI de Sorocaba. Muito boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos aqui, os telespectadores. É um prazer recebê-los aqui na nossa cidade. E a gente, evidentemente, vai falar muito sobre a questão hídrica, sobre a situação aqui na nossa região e também sobre a situação em Sorocaba, que tem de novo por aqui em tratamento de água. Mas também vamos falar, evidentemente, sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer. Ontem o assunto foi totalmente esse, não se falava em outra coisa. E a gente tem uma matéria que fala sobre essa questão, que a defesa do ex-presidente Michel Temer, ela já entrou com uma ação pedindo a liberdade do ex-presidente. A gente tem um VT e vamos acompanhar. Temer tinha acabado de sair de casa em São Paulo por volta das 11 horas da manhã. Com fuzis em punho, agentes do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal interceptaram o carro dele em meio ao trânsito. Michel Temer estava no banco de trás e se surpreendeu com o aparato policial. Temer conversou por telefone com um jornalista e classificou a prisão como uma barbaridade. Um agente federal assumiu a direção do carro do ex-presidente, que passou a ser escoltado em alta velocidade por ruas e avenidas de São Paulo. O comboio chegou a uma área reservada do Aeroporto Internacional de Guarulhos. De lá, Temer seguiu num avião da Polícia Federal para o Rio de Janeiro. A investigação contra o ex-presidente e seus aliados tem como base as delações do empresário José Antunes Sobrinho, sócio da construtora Ingevix, que participou das obras da usina. A ação desta quinta-feira é um desdobramento de outras 3 operações da Lava Jato, que apuraram crimes de formação de cartel, fraudes em licitações e pagamento de propina a executivos da Eletronuclear. O advogado de Temer, Eduardo Carnelós, disse em nota que os fatos relatados pelo delator José Antunes Sobrinho em 2014 não foram comprovados. Ele também declarou que não há fundamento para a prisão decretada e que a ação serve apenas para exibir o ex-presidente como troféu, com o pretexto de combater a corrupção. Temer perdeu o foro privilegiado quando deixou a presidência da República, no dia 1º de janeiro deste ano. Em nota, o MDB critica a decisão e diz que espera que a Justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e o direito de defesa. Além das prisões, Bretas determinou o cumprimento de 26 ordens de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. No fim da tarde, a Polícia Federal deixou a casa de Michel Temer com caixas e malas, levando objetos apreendidos. A Justiça decretou ao todo 8 prisões preventivas e 2 temporárias em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Brasília. Além de Temer, também foi detido o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Ele é suspeito de intermediar propinas das obras da usina nuclear de Angra 3, em benefício do ex-presidente Michel Temer. Policiais federais interceptaram o carro próximo ao Aeroporto Internacional do Rio, onde Moreira Franco havia desembarcado de um voo vindo de Brasília. Além de Temer e de Moreira Franco, foram alvo de prisão preventiva, sem prazo de duração, o amigo do ex-presidente, João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, a mulher dele, a arquiteta Maria Rita Fratesi, Carlos Alberto Costa e Carlos Alberto Costa Filho, ambos da empresa Argeplan, o empreiteiro Vanderlei de Natali, da construtora Base, e Carlos Alberto Montenegro Galo, da empresa CG Consultoria. Já Rodrigo Castro Neves, da empresa Alume Publicidades, e
Carlos Jorge Zimmermann, da empresa de consultoria AF Consult, tiveram ordem de prisão temporária com prazo máximo de 5 dias. As equipes da Polícia Federal também fizeram buscas na casa de Moreira Franco, neste prédio de luxo, perto da praia de São Conrado, na zona sul do Rio. A defesa de Moreira Franco disse que ele estava em local de conhecimento das autoridades policiais e que se dispôs a colaborar com as investigações em curso, além de ter prestado depoimentos. Zezé, agora a grande questão, né, tem até uma divisão entre os juristas, né, de que se essa prisão foi arbitrária ou não. E agora a questão vai, né, para as instâncias superiores. O que a gente pode esperar? O Michel Temer, ele deve ser liberado nas próximas horas, nos próximos dias, ou não? Michel Temer deve seguir preso. Qual a sua opinião? Olha, eu tenho a impressão, Marcos, a não ser que nós tenhamos outras informações acerca da operação, acerca das provas e de tudo mais que ronda esse caso do ex-presidente Michel Temer, que ele vai ser libertado. O único ponto que houve um consenso entre juristas que eu li hoje, eu li muitos deles, né, é no sentido de que a organização criminosa da qual eles são acusados, isso justificaria a prisão. As outras coisas se deram em outros momentos distintos e não agora. E a prisão preventiva, ela exige que as coisas estejam acontecendo no momento em que o cerceamento da liberdade é decretado. Lá em Brasília, outra coisa que foi se falado muito ontem, né, é a respeito da reforma da Previdência, que a prisão do ex-presidente Michel Temer poderia influenciar, poderia atrasar a reforma da Previdência, a votação, a tramitação, né, da reforma da Previdência no Congresso. Por que uma coisa afeta a outra, Zezé? Então, eu não acredito, né, que isso acontece porque, assim, qualquer cidadão, eu acho que com um pouco de noção, sabe da necessidade da reforma da Previdência. Né? A não ser que o cara vá fazer política e aí ele diga que não precisa para agradar uma parcela da população, mas de fato a gente precisa dessa reforma, inclusive para poder tocar adiante as obras, sabe, os projetos desenvolvimentistas que nós temos. Mas por que afeta? Afeta porque, infelizmente, eu acho, o Congresso Nacional ainda acha que a reforma é para o governo. E não é para o governo, é para o povo brasileiro, né? Mas o Congresso sempre foi assim. Ele sempre chega lá, o deputado, o senador, ele olha para o umbigo dele, ele esquece que ele representa uma nação. E eu acho que é isso. E um dos pontos que vem sendo colocados aí como um problema grande hoje, já havia uma dificuldade grande do governo de articular a sua base, de criar uma base no Congresso para discutir os seus projetos de interesse. O outro problema agora, que por causa dessa ação de ontem, é que um bando de gente saiu comemorando, agredindo todo mundo, xingando todo mundo, né? Aquele ranço que a gente sabe, que a gente chama de bolsomínio, e que não faz bem para ninguém, cara. Zezé, a gente tem mais uma matéria para acompanhar, da Mariana Procópio, para falar um pouquinho sobre essa organização criminosa, que segundo o Ministério Público teria atuado por 40 anos. Vamos acompanhar. Segundo as investigações, o grupo colocava pessoas de confiança em cargos públicos que agiam desviando dinheiro de diferentes formas, como no superfaturamento de contratos. A operação desta quinta-feira focou em um esquema que funcionou na eletronuclear, no período em que a estatal era chefiada pelo almirante Otom Luiz Pinheiro da Silva, que chegou ao cargo por influência de Michel Temer. E como contrapartida pela sua indicação, foi exigida a contratação da empresa Argeplan pelo
pela Eletronuclear. A investigação foi baseada na delação premiada de José Antônio Sobrinho, ex-sócio da construtora Engevix. Preso em setembro de 2015 na Operação Radioatividade, acusado de pagar propina para conseguir contrato com a estatal Eletronuclear na construção da usina Angra 3, o empresário revelou em depoimento que o esquema de corrupção foi coordenado pelo ex-presidente Michel Temer, que teria recebido R$1 milhão como recompensa para um contrato de R$162 milhões da empreiteira com a Eletronuclear. Segundo as investigações, para não levantar as suspeitas, foi montado um sofisticado esquema de corrupção que incluía empresas de fachada. A licitação para execução do projeto de engenharia eletromecânico da usina nuclear, que ocorreu em 2012, foi vencida pela AF Consult, com sede na Finlândia. Para prestar os serviços, a multinacional montou uma empresa no Brasil, em parceria com a Argeplan Engenharia, que pertence ao coronel João Batista Lima Filho, pessoa de confiança de Michel Temer e apontado como operador financeiro do ex-presidente. Sem ter experiência para a execução do serviço, nem equipe qualificada, a empresa subcontratou a Engevix, que já fazia obras nas usinas nucleares de Angra 1 e 2. Essa é a tônica da organização criminosa. É a escolha de pessoas preparadas ou não, tecnicamente, para assumir postos chaves em empresas públicas, para que, após, pudessem retornar propina em prol da organização criminosa. No curso do contrato, segundo a delação, Coronel Lima solicitou ao sócio da empresa Engevix o pagamento de propina em benefício de Michel Temer. De acordo com o depoimento, o ex-ministro Moreira Franco participou das negociações. A propina teria sido paga no fim de 2014, com transferências totalizando R$1.091.000 da Alume Publicidades para a empresa PDA Projeto e Direção Arquitetônica, controlada por Coronel Lima. Para justificar as transações bancárias, foram simulados contratos de prestação de serviços. Ainda segundo a denúncia, há fortes indícios de que a propina foi usada para pagar a reforma da casa da filha de Michel Temer, no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo. A obra custou R$1.300.000 e foi paga em espécie. Procuradores do Ministério Público responsáveis pela investigação calculam que o total de recursos desviados pelo mesmo grupo criminoso somam R$1.8 bilhão em diversos esquemas ilícitos.